para terminar essa sessão de exercícios de segunda fase, o último exercício da FAMECA é um exercício de elétrica, como a gente já pode ver batendo o olho ali em cima no nosso circuitinho. E vamos lá, gente. No circuito elétrico da figura, as forças eletromotrizes em cada gerador ideal são 20 volts e 40 volts. Os resistores são ômicos e CH é uma chave que pode ser ligada ou desligada a qualquer momento. Letra A. Calcule a resistência elétrica equivalente do circuito e a corrente elétrica que o atravessa quando a chave está aberta. Quando a chave está aberta, não está passando corrente em nada do lado de cá. Então, esse 2 ohm, esse 40 volts e esse 2 ohm aqui de baixo é como se nem existissem. A gente vai ignorar completamente essas coisas. A gente vai olhar só para o resto do nosso circuito. Então, a nossa corrente vai sair lá do 20 volts, vai passar pelo resistorzinho de 2 ohm ali em cima, pelo de 4 ohm aqui embaixo, pelo outro de 2 ohm e fechou. Não tem subdivisão nenhuma, nossos resistores estão em série, tranquilíssimos. Resistência equivalente é só somar. 2 mais 4 mais 2. Então, vou somar as 3 resistências. 2 mais 4 dá 6, mais 2 dá 8. Unidade de medida da resistência é equivalente à mesma da resistência normal, que é 1. Primeira parte resolvida. Segunda parte, corrente elétrica. Então, quando a gente faz a resistência equivalente, o que a gente está imaginando? Que esse nosso circuito que tinha 3 resistores só tem um com essa resistência equivalente. Com a mesma DDP, qual vai ser a corrente que vai passar por ele? A DDP, lembrando que é o U, que é 20 volts. A resistência equivalente, então a gente vai substituir no URI para descobrir a corrente que é o I. Então vai ficar 20 igual a 8 vezes I, passo 8 dividindo, 20 dividido por 8, olha o truque, gente. Eu sei que dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 4 e depois dividir por 2. 20 dividido por 4 dá 5, e 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, a corrente vai ser 2,5 ampere, e essa é a segunda parte da nossa resposta da letra A. Beleza. Na letra B, ele quer saber o sentido e a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador de 40 volts após a chave ser fechada. Agora o bicho pega. Por quê? A partir do momento que a gente fecha a nossa chave, a gente tem uma coisa muito estranha. Porque a gente já não sabe mais se está em série, se está em paralelo. Eu não consigo saber que ligação que tem entre essas coisas. Não dá. E toda vez que a gente chega em um circuito estranho assim, a saída são as leis de Kirchhoff. Aquelas leis que dão uma conta gigante, mas que a gente vai fazer tranquilamente, de novo, de coração aberto, tá bom? O último exercício de muito coração aberto. Se vocês lembrarem, tem um vídeo aqui no canal já, chama Leis de Kirchhoff, Elétrica Vídeo 15, que tem um passinho a passinho que a gente precisa fazer. Eu, inclusive, faço um exemplo lá no vídeo. Então, eu peguei um emprestado, aí o passo a passo, e a gente vai fazer esse mesmo passo a passo nesse exercício aqui agora. Então, qual é o primeiro passo? Marcar os nós, porque as leis de Kirchhoff consistem em duas leis, a lei das malhas e as leis dos nós. A lei das malhas e a lei dos nós. E juntando essas leis, a gente vai ter equações que vão nos permitir descobrir todas as correntes que estão passando pelo nosso circuito. A gente quer especificamente isso daí que eu chamei de I1, que é a corrente que está atravessando o gerador de 40 volts. Eu estou imaginando que ela seja para cima, mas não sei se ela é para cima. Como é que eu vou descobrir? Ele quer saber para onde que ela é. Então, eu estou apostando que ela é para cima, eu vou fazer toda a conta. Se no final eu chegar numa resposta negativa para essa corrente, isso significa que eu escolhi o sentido errado. Se eu chegar numa resposta positiva, significa que ela realmente era no sentido que eu escolhi, no caso para cima. Então, se ela for para baixo, minha resposta vai dar negativa e eu vou explicar que o sentido é para baixo. Mas se for para cima, vai dar positivo e aí realmente é para cima. Só fiz uma aposta, tá bom? Tá tudo bem se vocês apostarem errado. No final, você explica que foi isso que aconteceu e a sua resposta vai continuar dando certo. E além disso, a gente quer saber o valor dela. Agora sim, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os nossos nós. A gente tem 2 nós importantes. Lembrando que nó é onde as correntes se dividem ou se encontram, né? Então, a gente tem um encontro de correntes aqui em cima, no ponto A, e um outro aqui embaixo, no ponto B. Certo, então, primeiro passo, ok, marcamos os nós. Segundo passo, escolher o sentido das correntes. Então, a primeira corrente eu já postei ali que vai ser para cima, né? Se ela é para cima, depois ela só tem a opção de ir para a esquerda. A hora que ela chega no nó A, ela vai se dividir. Vou imaginar que uma parte dela vai para a esquerda e uma parte dela vem aqui para baixo. Então, eu vou separar em I2 e I3. Aí, a parte que foi para a esquerda vai entrar no outro gerador. E aí, vem aqui por 2 embaixo, chega no nó B, vai se encontrar com o I3 e vai virar o I1 de novo. Beleza, então marquei.
A partir disso, a gente vai para o terceiro passo, marcar mais e menos nos componentes. Como? A gente vai marcar basicamente nos resistores. Qual vai ser o nosso critério? Assim como a corrente sai do mais e vai para o menos, toda vez que a corrente que a gente escolheu aqui é do jeito que a gente quis, toda vez que essa corrente estiver entrando no nosso resistor, a gente vai chamar de mais, toda vez que estiver saindo do nosso resistor, a gente vai chamar de menos, beleza? Então, por exemplo, o I2, ele está entrando do lado direito do resistor, chamei de mais, saindo do lado esquerdo do resistor, chamei de menos. Vou fazer isso para todos. Então, essa corrente está dando a volta aqui, ali no 2 on de baixo, ela está indo da direita para a esquerda, então vai ser mais para cá e menos para lá. No 4, ela está indo de cima para baixo, então mais em cima, menos embaixo. No outro 2, é o I1, ela vai indo para a direita, então o mais está para cá e o menos para lá, e no último, mais para a direita e menos para a esquerda, marquei todos os mais e menos. Beleza? Próximo passo, escolher o sentido para percorrer a malha. Então, eu vou escolher se eu vou percorrer no sentido horário ou anti-horário para montar as leis só. Tá tudo bem, eu posso escolher o que eu quiser. Então, eu vou escolher o sentido anti-horário, sei lá por quê, só porque eu quis. Não teve muita explicação. Você não precisa escolher necessariamente essas coisas que eu tô escolhendo, tá? É você que escolhe. Toda vez que eu falo escolher, é uma escolha sua. E se você escolher o contrário de mim, tá tudo bem. Pode fazer do seu jeito que você vai chegar na mesma resposta que eu, tá? Até desafio você a fazer isso. Então, eu escolhi ali, eu vou percorrer a malha da direita, como chamando ela de alfa, e a malha da esquerda, chamando ela de beta, ambas no sentido anti-horário. Beleza, vamos montar a equação dos nós. Tanto faz se eu escolher o nó A ou o nó B, a equação vai ser a mesma. O que a equação dos nós diz? A nossa corrente não surge nem desaparece. Todo mundo que entra tem que ser igual a todo mundo que sai. Então, eu vou olhar para o nó A. Vamos lá, lei dos nós, vou pensar no A. Quem está entrando no nó A? A corrente 1. O I1 entra, o 2 e o 3 saem. Então, o I1 é igual a I2 mais I3. Beleza, se eu olhasse para o B, o I3 entra e o I2 entra. Então, I3 mais I2 é igual a I1. Dava na mesma. Então, tanto faz onde a gente vai olhar. Lei dos nós, ok? Último passo, equação das nossas malhas. O que as nossas equações das nossas malhas nos dizem? A gente vai basicamente analisar as diferenças de potencial pelas quais a gente passa percorrendo cada uma das malhas. Então, eu vou começar pela malha beta. Também não tem explicação nenhuma, só porque eu quis. E aí, o que eu vou pensar? O que eu vou ter que prestar atenção? Conforme eu vou percorrendo essa malha, então eu vou seguindo nesse sentido aqui, eu vou ter que ver se eu estou entrando no mais e saindo no menos, ou se eu estou entrando no menos e saindo no mais. Isso vai me falar se a DDP que eu vou anotar ali na minha lei das malhas vai ser positiva ou vai ser negativa. Então, primeiro a gente precisa de um ponto para começar. Então, eu vou começar, por exemplo, pelo gerador. Ele percorrendo ali nesse sentido, né? Então, no gerador, a gente vai estar entrando no mais dele, que está em cima, saindo no menos dele, que está embaixo. Entrou no mais, vai ser positivo, então o nosso 20 vai ser positivo. Aí, a gente segue percorrendo aqui. No 2, a gente entra no mais e sai no menos. Então, vai continuar positivo. E a DDP aqui é R vezes I, né? Lembra do URI. U é igual a R vezes I. O R é 2 e o I que está passando nesse pedacinho é o I2, né? Nesse pedacinho todo da esquerda é o I2. Aí a gente vai para o próximo. Aqui a gente vai para o de 4 ohm. Lá no de 4 ohm a gente vai passar primeiro pelo menos e depois pelo mais. Então vai ser negativo. E a DDP vai ser 4, que é a resistência, vezes o I3. Então, menos 4 vezes I3. E o último é o 2 ohm lá de cima, passa do mais primeiro. Então, vai ser a resistência dele positiva, né? 2 vezes o I2. Beleza, voltamos para o 20. Não vou colocar ali de novo. Isso é igual a 0. Quer dizer, a soma das DDPs envolvidas ali na malha beta são igual a 0. Eu posso deixar assim e manipular depois, ou eu posso dar uma juntadinha nas coisas bonitinhas iguais e depois a gente vê o que acontece. Então, por exemplo, 2 e 2 mais 2 e 2 eu sei que dá 4 e 2, então eu posso já juntar eles. E aí eu percebo que 24 e 4 estão na tabuada do 4. Então eu posso simplificar todo mundo por 4, fica 5 mais I2 menos I3 igual a 0. A minha equação já está bem mais bonitinha. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a malha alfa. Então eu vou escolher um ponto para começar na malha alfa, vou percorrer ela do mesmo jeitinho, prestando atenção se a gente entra no positivo ou no negativo. Então, eu vou começar pelo 40 volts. Percebe que ali, ó, eu tô percorrendo para cima. Então, eu entro no negativo, depois eu vou pro positivo. Então, o meu 40 vai ser negativo, vai ser menos 40. Aí, lá no 2 ohm lá em cima, eu entro no positivo e depois eu vou pro negativo. Então, positivo, U é igual a R vezes I. Então, 2 vezes a corrente que passa aqui é o I1. Então, 2 e 1. Aí eu venho para o 4 ohm, do mais para o menos, porque aqui vai estar descendo, né? 4
e 3. A corrente aqui no meio é I3. Daí a última, que é o 2,1 lá embaixo, do mais pro menos também vai ser positivo, 2 vezes I1, que é a corrente que passa aqui embaixo. Aí eu voltei lá pro 40, então acabou. Fechei a minha última equação. Eu posso juntar 2 e 1 com 2 e 1, vai ficar 4 e 1, vai ficar menos 40 mais 4 e 1 mais 4 e 3. Posso simplificar por 4 outra vez, vai ficar menos 10, aí tanto faz a ordem que eu escrever, né? E 1 mais e 3, e o menos 10 eu pus lá na frente só para não começar com menos, mas tanto faz, tá, gente? Tá tudo bem. Isso é igual a zero. Conclusão. A gente tem 3 incógnitas, o I1, o I2 e o I3, mas a gente só quer saber o I1, na verdade, os outros nem importam pra gente. Mas às vezes a gente vai precisar descobrir eles para saber o I1. E então, tendo 3 incógnitas, a gente precisa de 3 equações para resolver esse sistema. Quais são as nossas 3 equações? A da malha beta, a da malha alfa e a lei dos nós. Então, vou montar um sisteminha aí com essas 3 bonitinhas. Nossas 3 equaçõezinhas, vou montar a chavinha aqui e aí eu vou resolver esse sistema. Então, precisamos de espaço, né, gente? Vamos lá. O que eu fiz? Esquece isso aqui por enquanto. Consertada a minha falha, já sumiu ali de trás, posso sair dele. Então, a gente tem que resolver esse sistema. Temos muitas maneiras de resolver. A minha vai ser uma sugestão, vocês podem resolver de outras maneiras. Eu vou aproveitar que na primeira equação o I1 já está isolado e substituir ele na terceira equação que também tem I1. Então, no lugar do I1, eu vou trocar por I2 mais I3. Isso não é bom, tendo em vista que a gente quer o I1, e se eu fizer isso, eu vou sumir com o I1. Mas tudo bem, eu achei esse jeito mais fácil, eu vou descobrir os outros, depois eu volto, substituo e descubro o I1, que é o que a gente quer saber. Beleza. Então, como que vai ficar a hora que a gente substituir? No lugar do I1, eu vou pôr I2 mais I3, e aí, além disso, a gente tem mais I3 menos 10, então I2 mais I3, no lugar do I1. Mais I3 menos 10, eu já passei o 10 para o outro lado positivo. Então, I2 mais I3 mais I3 é igual a 10. I3 mais I3 é 2 e 3. Então, 2 e 3 mais I2 é igual a 10. Anotei ali em cima só para a gente dar continuidade. E aí, eu vou montar um novo sistema com essa equação. E aí, aquelas duas viraram essa. Então, agora sobrou a do meio que eu ainda não mexi. Vou copiar ela aqui. Só que eu vou copiar já isolando o I2. Então, eu vou passar o I3 para lá, que era negativo, passa positivo. O 5 era positivo, passa negativo. Então, o I2 é igual a I3 menos 5. Por que eu fiz isso? Porque eu vou substituir ela na de cima. Porque agora o meu I2 está isolado. Então, vai ficar 2 e 3 mais, no lugar do I2, I3 menos 5. E aí, isso igual a 10. Beleza. 2 e 3 mais I3 vai dar 3 e 3. Menos 5 igual a 10. O menos 5 eu vou passar para o outro lado positivo. Letra de um lado, número do outro. 3 e 3 é igual a 10 mais 5, que é 15. 3 vezes quanto que dá 15? 5. Então, descobrimos... Opa, desculpa aí. Descobrimos o valor da corrente 3, que é 5 ampere. Mas não é ela que a gente quer. A gente quer o I1. Mas para eu achar o I1, eu preciso do I2. Então, eu vou voltar e substituir no I2. O I2 é o I3, que é 5 menos 5. Então, o I2 é 0. Quer dizer que no 2 não está nem passando corrente, né? A corrente que passa ali é 0, nessa situação específica. E aí, a gente vai descobrir o I1, que era o I2 mais o I3. Então, vou substituir naquela equaçãozinha ali. Vou montar ela aqui onde eu estava. I1 é igual a I2, que é 0, mais I3, que é 5. 0 mais 5 dá 5 ampere positivo. Então, a gente escolheu o sentido certo para nossa corrente, para todas as correntes, inclusive, todo mundo deu positivo. E 5 ampere é o valor dessa corrente. Então, valor 5 ampere. E o sentido estava desenhado na figura, mas se a gente está fazendo uma questão dissertativa, eles só vão olhar o que está no quadrinho. Se a figura não está no quadrinho, eles não vão ver esse desenho. Então, a gente tem que explicar. O sentido da corrente no gerador de 40 volts será para cima, ou seja, do polo negativo para o polo positivo desse gerador, que é o que ele quer saber. E a gente pode até aproveitar e colocar também a intensidade, né, que já estava ali, mas a gente reforça. E a intensidade será de 5 ampere. Isso seria, então, a nossa resposta da letra B. E ufa, acabamos aqui. Agradeço a quem acompanhou todos esses vídeos. Muito obrigada pela paciência e por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão de outro vídeo. E é isso, gente. A gente se vê logo, logo. Tchau, tchau. Fiquem bem.